A verdade sobre o nascimento do Shinra não é só um completo segredo para todos os outros mundos, por ser algo tão diferente assim, como também escondendo algumas linhagens que remontam em milhares de anos, incluindo mais de 6 deuses, literalmente. Mas não se preocupa não, porque eu vou explicar tudo isso para vocês, pouquinho por pouquinho, contando a história completa da família Kusakabe e como tudo começou, uma coisa que foi conectada inclusive com o mundo de Soul Eater. Então, prepara teu cafezinho, vem comigo pra gente poder falar muito mais sobre isso nesse vídeo aqui. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E família, vamos começar aqui pela doce Mari. Porém, os seus próprios pais desertaram ela, né? Acreditando que ela era só mais uma pessoa comum. A razão para isso era simples. Mari não podia contar a ninguém que era o pai do bebê que carregava. Assim, todos presumiriam que ela tinha, talvez, se envolvido com vários homens, tornando impossível identificar quem seria o pai dessa criança. A verdade, no entanto, era muito mais extravagante do que isso. A história de Mari reflete um relato bíblico de um nascimento virginal. Médicos chegaram a realizar vários exames e confirmaram que não tinha sequer qualquer sinal de que ela tivesse tido relações com outras pessoas. Mesmo assim, Mari foi abandonada à própria sorte. No final, ela deu à luz ao Shin, uma criança que ela criou sozinha, com pura bondade e amor. Só que não demorou muito, né, para que essa história se repetisse. 5 anos depois, no Natal, Mari passou por outro parto virginal, trazendo Sho Kusakabe. E cara, eram duas crianças extraordinárias. Só que essa família feliz não durou muito tempo. No ano seguinte, depois de ver Sho envolto de chamas por conta da explosão do Adola dele, né? Mari se transformou em um demônio infernal e morreu pouco tempo depois, perdendo seus 2 filhos no processo. Tudo isso foi planejado por Blanco e pelo Evangelista, né? Eles sequestraram Sho, simularam sua morte, deixaram Shinra com o fardo absurdo daquela noite trágica e o trauma despertou suas habilidades de Adola Burst, né? Da 3ª geração, provocando seu famoso sorriso nervoso. Por isso, o Shinra ele passou a ser visto como se fosse um demônio. Nada disso foi por acaso. O Evangelista ele ordenou ao templo que ocultasse completamente o nascimento do Shinra dos olhos do mundo inteiro. E por quê? Porque o Shinra é Jesus. É como se fosse, tá? Uma analogia mais básica. Além do nascimento virginal, basta observar o nome da sua mãe. Mari, Mary, Maria, fica muito claro pra gente. Os próprios personagens de Fire Force mencionaram algumas histórias de um herói nascido de uma virgem no passado, se referindo diretamente a Jesus Cristo. Assim como Jesus, o Shinra é o salvador da humanidade, nascido das orações e desejos de um herói. E é por isso que ele sonha em se tornar um herói. Ele foi literalmente criado pra isso. Seu pai era basicamente Deus. A humanidade é a própria Terra, entendeu? Sho, por sua vez, nasceu depois como se fosse um anjo da guarda do Shinra. Seu design era muito mais angelical, elegante, poderoso. Sempre o cara tava ali sendo vestido de branco e tudo mais, com algumas características que a própria Mari, né, e o Shinra não possuíam. Por isso, Deus acabou causando a separação dos dois irmãos ali e permitiu a distorção de imagem do Shinra, fazendo com que o mundo visse ele como se fosse um demônio e não como um herói. Ele precisava, de alguma forma, que o mundo acreditasse que as suas orações não tinham sido atendidas. Assim, o Sho foi treinado para se tornar um anjo caído. A árvore genealógica do Shinra ainda guarda outra reviravolta mais do que surpreendente. Mari é, na verdade, um sósia do Evangelista. Mari representa a esperança, o oposto completo do Evangelista e do desespero. Por isso, quando o Evangelista apareceu no mundo humano, Mari se transformou em um demônio infernal. Quando os sósias se encontraram no mundo humano, isso causou uma combustão humana espontânea. O Evangelista é o ser divino do Adola, venerado pelo culto branco, e o desejo é mergulhar o mundo em desespero no fogo. E ainda assim, cara, quando o final do mundo começou, o Shinra, Sho e a Mari foram os que brilharam no meio dessa escuridão causada pelo Evangelista. Para alcançar isso, eles precisavam unir os seus corações, sincronizar suas almas, criando o primeiro caso de ressonância da alma. E isso deu origem ao lendário Shinra Banchomen, bem conhecido como Deus. Com essa transformação, o Shinra ele se torna literalmente um cara invencível. Ataques não ferem, conceitos não limitam ele. Mesmo quando, sei lá, acontece de se fundirem com o próprio desespero, o Shinra converte calmamente as chamas negras apocalípticas em flores e folhas ao vento. O Shinra Banchomen ele pode reescrever a realidade como ele quiser. A única coisa que limita é a própria imaginação. Qualquer ataque pode ser anulado simplesmente imaginando que ele não vai funcionar. Em determinado momento, o Shinra chegou a capturar um raio de luz divina capaz de apagar tudo, pra tu ter uma noção. E em vez de ser destruído, ele transforma o ambiente numa nova atmosfera, extinguindo as chamas negras, consumindo o planeta. Então assim, as coisas vão ficando mais fáceis pra ele agora. O Evangelista passa a chamar o Shinra de Deus, enquanto sofre de dor infinita através de Halmia. E o que o Shinra faz com todo esse trauma acumulado? Ele simplesmente chuta isso pra longe. O Shinra se livra do desespero e usa pra reconstruir
construir um mundo completamente novo. Ele ressuscita os mortos ao parar e reescrever o tempo várias e várias vezes, uma verdadeira reinicialização suave, uma criação nova do mundo perfeito. Só que o mundo perfeito ele não pode existir sem desespero. Para evitar novos cataclismos, o Shinra ele precisa interromper esse ciclo. A sua solução foi reduzir o valor da morte. Então assim, ele se tornou, como se fosse algo muito mais normal, muito mais cotidiano, como se fosse um ser real. Mesmo perdendo os seus poderes como o Shinra Banshomé, o seu ato final foi criar um novo deus, o Shinra-sama. O primeiro filho do Shinra, né? Filho entre aspas, que a gente pode dizer. Esse deus passou a reinar ali como supremo sobre a morte, e o primeiro ato eliminou completamente a pirocinese do mundo, encerrando para sempre o risco da combustão humana espontânea. No novo mundo criado pelo Shinra, surgiram novos sistemas de energia, onde a força era determinada pelo poder da alma. Só que a árvore genealógica da família Kusakabe ainda não termina aí, tá? Tem mais gente para baixo. Esse novo mundo, ele precisa de uma nova geração. Para isso, o Shinra precisa de filhos, começando com a sua amada Iris, entendeu? Desde que o Shinra se juntou da Companhia 8, cara, ele tratou a Iris com muito amor e proteção, digno de um amante mesmo, tá? Inclusive, é a primeira vez que nós vemos o Shinra no anime salvando a vida dela. Porém, logo foi revelado que a Iris não é uma garota comum. A gente acaba descobrindo que ela é, na verdade, uma sósia do primeiro pilar, Amaterasu. Sem que a Iris sequer soubesse, o Evangelista orquestrou uma criação desde o início. E há muito tempo atrás, uma das seguidoras do Evangelista realizou, inclusive, um experimento que resultou na criação de um sósia. Foi assim que a Amaterasu surgiu no mundo como uma garota humana. Aquela garota. Claro, a Iris. Por isso, como o povo de Tóquio ficava venerando pra caramba a Amaterasu como deusa do sol, Iris nasceu e cresceu com uma personalidade muito gentil, muito amorosa, refletindo exatamente o que todos acreditavam que a Amaterasu fosse. Com isso, as coisas vão mudando, galera. Já dava pra gente perceber que a Iris e o Shinra eram, de certa forma, destinados a ficar um com o outro. O Shinra nasceu para ser o salvador da humanidade, como um deus, enquanto a Iris é a sósia de alguém que já era vista como uma deusa. Os dois são um produto direto do grande plano do Evangelista, e mesmo que a Iris não soubesse isso quando era criança, tá? Dito isso, quando a Iris descobriu a verdade, tudo que ela acreditava, tudo que sabia, parecia mentira para ela. E aí, ela passou por uma crise de identidade completa, até mesmo pela sua característica mais marcante. A sua bondade incomparável deixou de parecer algo genuíno. Afinal de contas, aquela personalidade tinha sido fabricada com base na visão dos outros, do que eles tinham, né, do primeiro pilar. Por isso, a Iris começou a questionar se possuía um livre-arbítrio ou algum propósito mais real, mais próprio. Ela chegou até a considerar que, se ela e a Amaterasu original não pudessem coexistir, talvez fosse melhor que Iris simplesmente desaparecesse, já que era vista como uma versão inferior. Mas é aí que o Shinra prova que realmente tem o perfil de um bom marido. Ao estar do lado dela, ele ajuda ela a se sentir como uma pessoa de verdade, alguém com vontade própria, com valor individual. E durante os meses em que o Shinra viajou no tempo, o seu sósia acabou assumindo o controle do corpo dele, o que resultou na Iris sendo ferida por causa dos conflitos internos, tudo que ela estava enfrentando. Ainda assim, os dois aprenderam a encontrar um conforto um no outro. E é aí que as coisas mudam. Quando eles ficam mais velhos, eles acabam dando um presente ao mundo, que é um filho. Eles têm um filho. E aí a gente vai, tipo assim, depois de 20 anos mais pra frente, a gente vê os filhos do Shinra finalmente se juntando a essa força. Nesse momento é que nós vemos duas crianças. O fato do Shinra dizer crianças implica que as duas são dele. E mesmo que um dos garotos se pareça exatamente com o Arthur, é mais provável imaginar que ele apenas admire ele profundamente. Afinal de contas, o Arthur é uma lenda. Talvez até a sensei do garoto, tá? O que explicaria o penteado copiado e tudo mais. Algo muito parecido, né, com a relação entre o Gai Sensei e o Rock Lee. Talvez isso. Mas se as duas crianças são do Shinra, isso significaria que ele teve 2 filhos com a Iris? Mano, vamos ver melhor. Olhando melhor a garotinha, ela não é filha da Iris. Depois que o Shinra se tornou um deus, ele reescreveu a realidade, salvou todo mundo. Ele se tornou um herói tão grandioso que a Iris talvez admitiu que não poderia ter ele apenas pra si. E aí é que entra Inca. Inca teve filhos com o Shinra. E sim, ela é completamente insana, tá? Uma verdadeira bandeira vermelha ambulante. É red flag total, cara. Só que durante o incidente do Quinto Pilar, a força de incêndio tentou salvar ela do culto. O Shinra usou aquele tipo discurso do protagonista, né, que a gente já conhece muito bem, mas como já ficou claro, Inca era totalmente louca e escolheu o perigo, abraçando o caminho da vilã, rejeitando o Shinra. Com o passar do tempo, porém, ela começou a perceber que rejeitar ele talvez não tenha sido a melhor decisão. Pra ser justo, Inca chegou a dizer que conseguia ver um futuro que um dia eles acabariam se amando, mas é importante lembrar que o amor da Inca estava longe de ser convencional. Ela amou e descarregou toda a adrenalina do Shinra, tudo que ele proporcionava, sendo uma das poucas pessoas capazes de ameaçá-la ou contê-la. E durante o cataclismo final, Inca acabou morrendo. Só que, temos um ponto aí. Quando o Shinra trouxe ela de volta à vida, ela passou por uma epifania quase religiosa. Ela chegou a se apresentar à mãe do Shinra como uma das suas namoradas, explicando que queria compartilhar um relacionamento com a Iris. Só que, na verdade, não era o Shinra que ela estava buscando nesse vínculo, e sim o filho dele. Depois do grande salto temporal, Inca acabou se tornando a primeira bruxa. Seu capuz lembra até mesmo o traje da Medusa de Soul Eater, e é assim que Inca planeja encurralar
controlar o Shinra. Com a Red Flag ambulante, ela invoca então desastres e até dragões para poder fazê-lo persegui-la, até que finalmente consiga ficar junto com ele. No final, a gente pode ver no futuro o Inca realmente consegue o que queria, teve um filho com ele e tudo mais, só que isso nos leva de volta ao Shinigami-sama, que é o próprio Senhor da Morte. Afinal, como já foi dito, ele é o verdadeiro primogênito do Shinra, criado para proteger o novo mundo. O Shinigami, cara, ele faz isso utilizando um poder conhecido como a loucura da ordem, que é uma loucura tão intensa que suprime todas as emoções da humanidade, estabelecendo um ciclo de vida e morte. E é assim que as coisas devem ser. A partir do Salão da Morte privada, ele impõe uma ordem absoluta ao mundo inteiro. Só que ele não faz isso tudo sozinho. Com o tempo, ele passou a trabalhar do lado do gênio feiticeiro, Eibon, e também da astuta bruxa Arachne. Mesmo assim, o Shinigami ele percebeu que as bruxas, elas representavam uma ameaça junto com Eibon. E aí ele começou a desenvolver um poder capaz de combatê-las. Inspirado em Excalibur, eles criaram uma nova forma de força, as armas demoníacas. Humanos capazes de transformar em armas, entendeu? Que se alimentavam de almas corrompidas. Só que, para que esses poderes aí funcionassem, era muito necessário o sacrifício da alma de uma bruxa. Por isso, Morte e Eibon abandonaram o projeto, temendo que fosse desumano demais. Isso, no entanto, não impediu Arachne. Ela foi lá, roubou os planos e fez. Atraiu o Shinigami para uma ilha remota, usando uma explosão falsa e tentou matar ele. O plano era usar as armas demoníacas para o seu benefício próprio. Só que o Shinigami sobreviveu, passou a caçar Arachne, lutando contra ela até que a bruxa desapareceu. Acreditando que estava morta, ela seguiu adiante com o objetivo de se tornar o deus da ordem perfeita. E para isso, ele se inspirou no Shinra. Então, assim que o Shinra eliminou o desespero, o Shinigami eliminou o conceito de medo de si mesmo e utilizou para criar o seu próprio filho, Ashura. Aí as coisas começaram a fluir, né? Porque com o passar do tempo, o Senhor da Morte cuidou de Ashura, treinou ele pessoalmente e até nomeando ele como líder dos 8 guerreiros, poderosos combatentes que juravam proteger a humanidade. Só que Ashura era completamente diferente. Criado diretamente a partir do medo, ele jamais se sentiu seguro. Essa paranoia constante enfraqueceu até que ele eventualmente teve o medo consumindo ele por completo. Então o Ashura, ele começou a devorar as almas que não lhe pertenciam, incluindo almas inocentes. Tudo que buscava era se tornar mais forte. As regras deixaram de significar qualquer coisa para ele. Diante disso, o Shinigami não teve outra escolha senão confrontar o seu próprio filho. Ashura, ele acabou tendo se tornado um Kishin, o deus da loucura. Os dois, eles travaram uma batalha tão intensa que o mundo inteiro sentiu esse efeito. A morte venceu, obviamente, mas pagou um preço muito alto. Incapaz de matar o seu próprio filho, o Shinigami optou por selar ele. Ele esfolou Ashura por completo, vivo, inclusive. Drenou o sangue dele, aprisionou o corpo e a alma, definhando dentro de um saco feito da própria pele dele. E para manter o selo intacto, porém, a morte precisou se ancorar naquela terra, abrindo mão da sua própria liberdade. Foi então que ele criou a Cidade Morte. Ali, ele fundou a AMA, né, que era a Academia dos Mestres das Armas da Morte, um local destinado a treinar tanto técnicos quanto usuários de arma, utilizando a ressonância das almas. Tudo isso na esperança de que esses jovens impedissem o surgimento de outros Kishins capazes de mergulhar o mundo num estado permanente de loucura. Ainda assim, apesar dos esforços do Shinra para poder tornar a morte menos assustadora, o que lhe deu uma forma física, né, esse ser acabou sendo de fato bastante aterrador. Por isso, o Shinigami mudou a sua imagem. A máscara, a voz, tudo isso meio que trouxe uma aura monumental, foram substituídos por uma coisa mais absurda, mais cômica pra gente. Ele deixou de parecer um monstro para se tornar alguém divertido, acreditando que se ele quisesse talvez moldar o futuro, ele deveria começar pelas crianças. Só que falando em filhos, bora voltar aqui. Ashura não foi o único filho do Shinigami. Ele criou o segundo, que nos leva a um maior de todos, que era o Death the Kid. Pois é, tecnicamente o Kid é o neto do Shinra, então assim, isso acaba tornando o Kid especial. Só que esse fato é diferente do Ashura. Ele foi criado com a imagem do Shinra Kusakabe. Tudo isso como se fosse a esperança de que um dia ele se tornasse o verdadeiro Shinigami, e daria continuidade ao legado do Shinra e da morte. Ainda assim, o seu pai limitou ele intencionalmente quando ele era criança, bloqueou parcialmente a linha Sanju dele, o selo de poder do Shinigami, né? Além disso, o Shinigami manteve ele imaturo de propósito, para evitar que ele chegasse no mesmo caminho de Ashura. O objetivo era do Kid aprender o que é o medo, entendeu? Assim ele preservaria a humanidade dele, porque ele teria medo de fazer certas coisas. E como resultado, ele foi criado como o maior ser humano do mundo, mais do que um deus, entendeu? Então assim, mesmo assim, desde jovem, o Kid ele aprendeu o dever de um Shinigami, que era governar a ordem absoluta do mundo, zelando sempre pelo equilíbrio entre a vida e a morte. Para o Kid, porém, manter esse equilíbrio muito rápido se tornou uma obsessão. Ele passou a buscar a simetria perfeita, e quando eu digo obsessão, é obsessão mesmo.
parada séria. Coisas simples como lembrar de um quadro torto em casa era suficiente para mergulhar ele em depressão, a ponto, inclusive, de largar suas armas no meio de uma luta para ir consertar aquele quadro, entendeu? Falando nelas, as suas armas, então, são Liz e Patty, que são duas irmãs ali que lutam ao lado dele utilizando a onda de alma infantil. Com o tempo, entretanto, o Kid ele aprendeu a controlar essa necessidade obsessiva por ordem, e aí ele percebeu que a simetria absoluta era inalcançável e que a verdadeira força estava em aceitar as imperfeições da vida, algo que se reflete na sua forma final. Isso nos leva à batalha que consolidou o Kid como sucessor digno do seu pai, o confronto com Azura, que é o outro neto do Shinra, o irmão mais velho do Kid. Nessa batalha, o Kid provou ter amadurecido. Ele se tornou um líder sensato, alcançando o impossível, que era basicamente unir os humanos e as bruxas. Ele entendeu que eles precisavam deixar de lado o ódio que vinha durante séculos para poder derrotar Azura e salvar o mundo. Assim, eles foram rastreando o Kishin até a Lua com o objetivo de derrotar ele de uma vez por todas. Durante o confronto final, a loucura da Azura finalmente foi extinta. E é nesse momento que o Kid desperta seus verdadeiros poderes do Shinigami. Quando ele conectou as 3 linhas Sanzu, o seu comportamento de onda, ele começou a explodir, tá ligado? Até que a alma dele se tornasse do tamanho da própria Lua. E naquele instante, o Kid ascendeu como um verdadeiro Shinigami, assumindo o manto do Senhor da Morte. Com isso, a gente sabe que acontece a morte do pai dele, né? Simboliza uma passagem definitiva do bastão, aquela mudança e tudo mais, já que só um Deus da Morte pode existir por vez. E mesmo com todo esse poder divino, o Kid, ele ficou fiel às suas crenças, cara. Quando Azura tenta provocar ele tá sempre mantendo ali sua postura, sugerindo o uso da loucura da ordem. Um poder que elimina todo o caos, mas que também lançaria a humanidade no vazio absoluto. O Kid, ele se recusa. Ele afirma que, ao contrário dos de um Kishin, ainda confia na humanidade e não vai sacrificar as pessoas em nome do mundo perfeito. No final das contas, com a ajuda dos amigos que ele fez lá na AMA, né, Azura acabou sendo selado mais uma vez, sob a liderança do Kid, né, que acabou iniciando o mundo como uma nova era de paz. O tratado entre as bruxas e AMA acabou sendo mantido. O Kid proibiu oficialmente as caças bruxas, fazendo Soul Eater Evans o último ceifador da história. Várias pistas surgiram que Soul descende diretamente da família Kosakabe, especificamente da linhagem do Sho. Então a gente pode ver a característica ali, os dentes afiados, o cabelo branco, os olhos vermelhos. Ele herdou o sorriso diabólico do Shinra e até mesmo os poderes dele, tá? Afinal de contas, Soul é um ceifador. E quando o Shinra usa a sua habilidade pirocinética da 3ª geração, ele cria foices. Então, dá pra gente ter essa comparação. Além disso, tivemos Sho ouvindo música do episódio final de Fire Force, sugerindo que a família de Soul pode ter dado tanto o seu amor quanto o seu talento musical. E, sinceramente, não dá pra gente prever, né? Não sei se isso é canônico ou não é. Soul e Maka são perfeitos juntos. E eu me recuso a viver nesse mundo onde eles não terminem juntos por algum momento, por alguma coisa, algum dia, enfim. Então, é isso, galera. Essa foi a família toda do Shinra. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Então, já capricha no likezão, já dá aquela moral, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra gente comentar muito mais coisas aqui. Tem outros animes também que eu quero falar com vocês e logo tem anime novo pra gente falar. Eu vou ficando por aqui, família. Aquele forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Valeu!